Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouquinho na palavra, no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E todos sabemos que este é um capítulo que Jesus explica para os discípulos, quais seriam as situações vigentes no mundo na época do seu regresso, seu retorno. Porque ele prometeu, vou preparar-vos lugar e voltarei. Então, essa é a grande expectativa da Igreja do Senhor, o retorno dele para estabelecer aqui sobre a terra o seu governo e a sua autoridade plena. Os primeiros apóstolos anunciavam isso e a gente percebe pelo Novo Testamento que o apóstolo Paulo, que escreveu uma boa parte dele, enfatizava isso durante todo o seu ministério e tinha até a expectativa de estar vivo na volta de Jesus, mas lá um pouco mais adiante na sua história, ele falando para Timóteo, disse que ele já havia completado a carreira e guardado a fé. Mas ele diz também que ele tinha já reservada nos céus uma coroa, e essa coroa não era somente para ele, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Então, o retorno de Jesus é uma expectativa da igreja ao longo de todos os séculos. E esse momento que nós vivemos hoje é um momento singular, porque aqueles sinais que estão aqui escritos no capítulo 21 de Lucas, 24 de Mateus e 13 de Marcos, nos informa sobre como o mundo estará nos dias que precederiam este grande evento do retorno de Jesus. E Jesus mesmo fala que aqueles sinais que ele estava mostrando, que estariam presentes nessa época, eles não durariam, aliás, a geração que estivesse vendo esses sinais, elas veriam o fim dessa história, que é exatamente o retorno dele. Então esses sinais estariam mostrando a vinda e o retorno de Jesus, e isso dentro de uma geração. Então quer dizer, não se passariam muitos anos desde o princípio até então, desde os sinais até então o retorno do Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala que esse período seria como as dores do parto, que no princípio são espaçadas, mas depois vai diminuindo o tempo dessas dores e aumentando a intensidade até que a criança nasce. E é assim que Jesus mostra o retorno dele. Os sinais vão estar um pouco espaçados, depois eles vão estar mais próximos e aumentando em intensidade até que os céus se abram e o Senhor se manifeste sobre a terra. Mas eu tenho percebido que a igreja tem vivido nesses dias, com todos esses sinais que nós temos visto, pandemia, guerra da Ucrânia, guerra agora no Oriente Médio, já anunciando, provavelmente, não sabemos ainda, mas pelo menos os grupos de nações, o grupo de nação que está alinhada, nesse momento contra Israel, depois da invasão lá, do sul ali de Israel, pelos terroristas do Hamas. Será que esse é o princípio do capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel? É essa pergunta. Nós estamos todos vivendo essas mudanças tão fortes dentro da política, dentro da religião, dentro da economia, a tecnologia alcançando assim, coisas nunca imaginadas, assim, como estão acontecendo de fato, na velocidade que elas estão acontecendo. A inteligência artificial, tudo isso traz uma insegurança, um temor, um medo, e eu percebo isso entrando dentro da igreja. E essa palavra é exatamente para que nós possamos tocar nesse assunto e ver para onde que realmente nós devemos estar olhando. Eu vou ler aqui no capítulo 21 alguns versos para que vocês entendam e me acompanhem no que eu estou dizendo. Os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse:
Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Nós já percebemos que pelo menos, numa proporção ainda pequena, em relação à intensidade desses sinais, já está ocorrendo agora, neste momento. E nós que estudamos esse tema, as profecias dos últimos dias, praticamente todos os irmãos, eles concordam de que realmente nós entramos nesse período final, chamado princípio das dores. Mas Jesus está falando aqui que ainda não é o fim. A coisa não vai estar terminando aí, porque vocês já começaram a perceber as coisas intensificando, essas coisas aí que ele relatou. E ele fala também a respeito, na sequência, da perseguição que haverá daqueles que confessam o nome do Senhor. Mas um pouco mais adiante, no capítulo 21 ainda, verso 25, ele continua dizendo: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É que, irmãos, que nós precisamos realinhar a nossa visão, imagino, fazer uma ferição daquilo que realmente é a orientação que Jesus está dando para os seus discípulos. Eu tenho visto a igreja, porque esses sinais já estão acontecendo, eu tenho visto a igreja um pouco temerosa, um pouco ansiosa diante de várias coisas que têm ocorrido, inclusive dentro da nossa própria nação, que nos traz essa insegurança com relação ao nosso futuro próximo. E nós, sem percebermos, estamos passando uns para os outros uma certa insegurança, um certo temor por causa dos sinais. Mas a minha ênfase neste momento é para o foco que Jesus traz nessas informações, que na verdade não são os sinais em si, mas é o seu retorno. E esse último verso que lemos fala: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Este é o foco. E ele continua no verso 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, isto é, os sinais, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, eu não sei se você está percebendo que a direção da mensagem, a instrução, o ensino que Jesus está trazendo para os seus discípulos, não está focada nos sinais em si. Pelo contrário, está focado neste momento glorioso do seu retorno. E estes sinais não têm como objetivo, da parte do Senhor, trazer medo, insegurança no coração dos seus filhos, do seu povo. Pelo contrário, para avisar para os seus filhos, para avisar para a sua igreja que o grande momento vai acontecer. E essa expressão, exultai e erguei a vossa cabeça, é que tem que estar presente no nosso meio, Igreja do Senhor, nestes dias onde os sinais já estão tão evidentes, anunciando o retorno do nosso Jesus. E com esta alegria de saber que a nossa redenção se aproxima, nós vamos passar por dentro de todas essas situações, pela graça do Senhor, incólumes, porque Ele é responsável pelos seus que estão sobre a terra, durante esse momento. Então, meu irmão, eu quero chamar sua atenção para isso. Foca, porque o Senhor Jesus está falando, exulte, erga a cabeça, porque o grande momento está para acontecer. Nessa expectativa, repito, nós vamos passar por esses momentos onde esses sinais estão cada dia mais intensos, sem que isso nos retenha ou nos jogue para baixo, nos tire o sentido desse momento, segundo a palavra do Senhor Jesus, que é realmente
trazer no nosso espírito essa alegria, essa expectativa de que o grande momento da igreja está para acontecer. Console o seu coração com essas palavras e não se deixe abater pelos sinais. Que o Senhor Jesus traga por você esse entendimento no seu espírito. Que Deus te abençoe.